Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar o conteúdo de físico-química chamado dispersões. As dispersões é qualquer tipo de mistura. Então, qualquer material que você poder misturar a outro, você vai formar uma dispersão. Se você pegar o óleo e misturar na água, você vai conseguir fazer uma dispersão? Não, porque eles não se misturam, são líquidos immiscíveis, né, que não se misturam. Então, as dispersões elas podem ser colóides, suspensões e soluções. Então, essas dispersões ela tem um disperso e um dispersante. Quem seria o disperso? Olha, se eu pegar o sal e dispersar na água, o sal vai estar disperso, ele é o disperso, e a água vai ser o dispersante. Normalmente, o dispersante está em maior quantidade. Então, eu falei para vocês que existe colóides, suspensões e soluções. Qual a diferença entre eles? A diferença principal entre essas dispersões, né, esses tipos de dispersões, está no tamanho da partícula do disperso, né? Então, existe um padrão para indicar o que é um disperso, né? O que vai ser o disperso, qual que vai ser uma solução, um colóide ou uma suspensão, que a gente também pode falar de agregado. O tamanho da partícula, quando for menor que 1 nanômetro, o que é 1 nanômetro? É 1 dividido por 10 a nona. 1 dividido por 1 bilhão. O que vai acontecer? Partículas menores que essas não são visíveis a olho nu, nem com microscópio você vai conseguir visualizar essas partículas. Então, quando o sal é disperso em água, nem com microscópio você vai conseguir visualizar as partículas do sal na água. Então, não existe sal na água? Olha, se você colocou, você pode experimentar essa água que você vai perceber que o sal está ali, na forma de átomos, íons ou moléculas. No caso do sal, ele se separa átomo por átomo, então por isso ele fica invisível. Aqui eu tenho uma solução verdadeira quando essas partículas são menores que 1 nanômetro. As dispersões é quando ela vai de 1 a 1000 nanômetro. Então, de 1 a 1000 é como se fosse 1 dividido por 1 milhão. Então, são partículas que não são visíveis a olho nu, mas pode ser visualizada por um microscópio. Íons, moléculas grandes e aglomerado de moléculas, né? Então, átomos não fazem parte, porque átomos não são visíveis nem com microscópio. Então, essas são as partículas das disperso, no caso da dispersão coloidal, do colóide. Exemplo, gelatina. E quando as partículas estão acima de 1000 nanômetros, já fica visível a olho nu. Elas podem ser suspensões, que é chamado também de agregado. Então, são moléculas aglomeradas de moléculas grandes, né? Exemplo, areia em água. Então, vamos primeiro falar sobre os coloides, as dispersões coloidais. As soluções coloidais podem ser classificadas de várias maneiras, dependendo do tipo de partícula coloidal e do meio que está dissolvida, também chamado de meio dispersante, né? Então, eu tenho aqui aerossol. São colóides onde o sólido ou líquido é disperso em um gás. Exemplo, fumaça e neblina. Outro exemplo que eu posso te dar, a fumaça são partículas sólidas dispersas no ar, na atmosfera, no gás. Outro exemplo que eu posso te dar, os aerossóis líquidos, que é os spray, esse desodorante, spray que você vai dispersar o líquido no gás.
né? Então, quando você aperta o spray, líquidos, partículas líquidas vão se espalhar no ar. Pode ser também aqueles Baygon, esses que você tem um líquido que vai ser disperso no gás. Sol é um sólido disperso em um líquido. Exemplo, cola, gomas em geral, leite, magnésia, soluções coloidais na forma de sol podem ser vistas até no microscópio de seres vivos, na forma de células vegetais e animais, de sangue e muitos fluidos. Então aqui tem o sangue, mostra para vocês as partículas quando aparecem no microscópio, né? Observação: o nome colóide provém de uma goma arábica chamada cola. O que é uma emulsão? Faz parte do colóide também. Consiste na dispersão de um líquido em outro líquido. Exemplo, o leite, a manteiga, a maionese, creme chantilly. A maionese é um sistema coloidal porque as gotículas de óleo se encontram dispersas no vinagre, com auxílio da gema do ovo. Então, a espuma é formada por um gás disperso em meio sólido ou em meio líquido. Exemplo, espuma de barbear. Né? Essa pedra-pome também é um exemplo de espuma, onde ele tem um sólido e o gás vai estar disperso nele. Gel, formado por um líquido disperso em um sólido. Exemplo, geleia, gelatina, gel de cabelo, né? Então aqui os cremes dentais, queijo, tudo isso é um tipo de colóide, onde as partículas são visíveis ao microscópio, mas não ao olho nu. Suspensão ou agregado. A suspensão, que é a mesma coisa que agregado, é quando as partículas são maiores, né? Ela é muito utilizada para soluções que produzem medicamento. E a importância, quanto melhor o disperso, né? Quanto mais tempo ele permanecer disperso no dispersante, melhor será para fazer o medicamento. Por exemplo, eu tenho areia dissolvida aqui na água, passa um tempo, ela vai depositar no fundo. Então, o xarope, né? Os antibióticos, por exemplo, a gente vai ter um disperso, você compra amoxicilina, vem em pó e você vai acrescentar água, vai homogeneizar. Então, ela vai ficar ali alguns dias, até o tempo do paciente ingerir esse medicamento, né? Porque se passar muito tempo, ele vai depositar no fundo e vai voltar a sedimentar, né? Então, ele vai ficar disperso por um certo tempo. Então, é uma mistura heterogênea e suas partículas se sedimentam, sendo facilmente filtradas, ou seja, o disperso não se dissolve no dispersante. Então, nesse caso aqui, não tem solubilidade, ele só vai permanecer em suspensão, só vai ficar espalhado ali até certo tempo, até ele poder decantar, né, sedimentar e ir para o fundo do recipiente. O caso da água e areia é um caso mais rápido para se ver isso. O granito também é um exemplo de agregados, né, que são várias partículas agregadas, né? Água e argila, água e cimento, azeite e água são substâncias que podem formar suspensões. Agora, o que é a solução? A solução é aquelas que as partículas são invisíveis até ao microscópio. São misturas homogêneas, aqui heterogêneo, aqui é homogêneo, formada por o soluto. Quem é o soluto? É o que está disperso. Exemplo, sal, açúcar, ácidos. E o solvente é o dispersante. A água é considerado solvente universal, mas temos outros, tais como álcool, éter, querosene, gasolina, thinner, etc. Então, o que acontece? A solução é uma mistura homogênea, então nem com o microscópio você vai ver as partículas dispersas no dispersante, na água, por exemplo, né? Mas existem soluções alcoólicas, ácidas, né?
A solução, quando o solvente é água, a gente chama de solução aquosa. Guarda isso com vocês, porque a gente vai estudar soluções. A gente vai direcionar os estudos para soluções. Classificação das soluções. Quanto ao estado físico, ela pode ser sólida, soluções em que o solvente está no estado sólido. Exemplo, ouro 18 quilates, que é a mistura de 75% de ouro e 25% de outro metal, tipo o cobre. As soluções podem ser líquida, em que o solvente está no estado líquido. Exemplo, refrigerante tem o gás dissolvido. Gasosas, soluções em que o solvente está no estado gasoso. Exemplo, o ar atmosférico. Por exemplo, quando tem oxigênio misturado com hidrogênio. E ela também pode ser classificada quanto à natureza do soluto dissolvido. Elas podem ser iônica ou molecular. Iônica é aquela que tem normalmente sais, né, que formam o íon quando dispersa na água. E molecular, por exemplo, quando açúcar está disperso na água, ela não vai ionizar, não vai formar íons positivo e negativo. Então, aqui, iônica é a solução que apresenta um soluto de natureza iônica, ou seja, é capaz de sofrer o fenômeno de dissociação ou ionização. Exemplo, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Molecular é a solução que apresenta um soluto de natureza molecular, ou seja, não é capaz de sofrer fenômeno de dissociação ou ionização. Exemplo, glicose. Mas existem algumas substâncias moleculares que formam íons na água, que são os ácidos. Né? Elas podem liberar um H+, né? Produzindo os íons. Por exemplo, HCl vai produzir o íon cloro. Né? Então, a gente vai ver tudo isso mais para frente. Espero que tenham entendido. Fica com Deus.